Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Yud Gimel Amud Aleph, na quinta linha. Amarav Gidal Amarav, Ayafuta de Dikla Mesachechim Beu. Fala Rav Gidal em nome de Rav. A gente está falando coisas que podem ser usadas de Schach ou não. Obviamente tem as condições de que nasceu da terra e não foi produzido, não recebe tumá, e está desconectado da terra. Fala Rav Gidal em nome de Rav, que é a fruta de Dikla. A fruta de Dikla tem Dekel é a palmeira, a tamareira, a palmeira, na parte de baixo dela crescem uns pedaços não são plantas, é parecido com um lulav, que cresce ali em volta da base do dekel, às vezes é tipo um lulav, mas são vários presos um no outro. Fala, na verdade, em nome de Rav, pode usar isso de shach. Afagav de agidei, mesmo que a priori são vários pedaços de madeira grudados um no outro, troncos, galhos grudados um no outro, não tem problema. Embora a gente falou no passado que eu não posso colocar um feixe de trigo de schar, certo? Foi proibido no Midrabanan colocar um feixe de trigo de schar, porque às vezes a pessoa volta do campo, coloca lá e depois decide deixar lá para schar. Não pode, aqui, mesmo que eles sejam grudados, não tem problema, porque Eged b'dei shmamayim lo shmei Eged. Aqui, isso que eles são presos um no outro é b'dei shamayim, é a criação deles, não é que alguém foi lá e amarrou. Então, já que não é igual ao trigo que foi amarrado, então já que não é trigo que foi amarrado, não está incluso na proibição. Afalgav de aderagid leu, e mesmo que a pessoa vai lá e passa um fio em volta para grudar eles, ainda assim podem ser usados de schach, porque porque ele está amarrando uma coisa que já está amarrada. Amarrar algo que já é naturalmente amarrado não é considerado que isso daqui está amarrado, então não está incluso na proibição de schach. Por isso pode usar isso de schach. Amar Rav Chizda Maravina Barshila, falou Rav Chizda Maravina Barshila, Anidukre decane mesachechim beu, a mesma coisa que a gente viu com relação ao dekel, com relação à palmeira, tem num outro tipo de árvore chamado Dukre decane. Eles são exatamente iguais o de antes. Também pode usar de mesmo que eles são conectados, são amarrados, é algo que nasceu dessa forma, naturalmente dessa forma, não foi amarrado, foi Bidei Shamayim, então não tem problema. Mesmo que a pessoa venha amarrar eles, também continua sendo permitido, porque não dá para amarrar algo que já está amarrado, não tem problema. Tá na minha que tem outra braita que apoia isso, está escrito na braita o seguinte, Kanim vedukranim mesachechim baem. A priori está escrito na braita que Kanim, pedaços de madeiras, galhos, estacas de madeiras, e do kranim, espinhos, algo parecido com espinhos, posso usar isso de schach. Pergunta Gmará, assim está escrito na braita. Porém, pergunta Gmará, kanim pshita. Óbvio que eu posso usar pedaços de madeira de schach, esse é o schach comum. O que a braita vem dizer? Eima kanim shel do kranim mesachechim baem. Por isso, a gente conserta a linguagem da Braita. A Braita não disse Kanim e do Kranim, e sim Kanim Shel do Kranim, que é isso que a gente vem falando até agora, são as coisas que ficam na base da palmeira, na base da tamareira, que são vários pedaços de madeira juntos naturalmente, pode usar ele de schach. Então a gente encontra na Braita o que foi falado aqui em cima, em nome de Rav e de Ravina Barshila. Vamos Rav Chizda Maravina Barshila. Outra coisa falando Rav Chizda, em nome de Ravina Barshila. Ani merirata de agama. Merirata é igual maror, certo? A gente foi agora para Pesach, rapidinho, já que a gente está falando coisas que servem de schach, agora foi trazido também em nome de Rav Chizda, em nome de Ravina Barshila, coisas que servem de maror. Tem um tipo de maror que era chamado merarita de agama. O maror do agama, o maror do pântano, Adam Pesach, pode usar ele para Pesach para cumprir a mitzvah de maror. Meiti veio perguntar Gmará, Ezov, velo Ezov Yavan, velo Ezov Kochli, velo Ezov Midbari, velo Ezov Rob, velo Ezov Shesh Lo Shem Levai. Tem que, quando vai purificar alguém que estava impuro, se impurificou para o morto, precisa jogar nele aquela água feita da vaca vermelha, etc. E se usa algo chamado agudat ezov. Ezov é um tipo de erva que se usa para jogar, para prender com mais algumas coisas e jogar na pessoa. Certo? Na pessoa que está impura, se usa isso para jogar água, como se fosse um pincel que mergulha na água e jogam na pessoa. Agora, foi dito na Braita
que tem que usar algo chamado Ezov, porém todo Ezov que tem um nome composto com mais alguma palavra, ele é inválido por o Ezov da Torá, porque a Torá falou Ezov, e não Ezov com mais algum nome. Então não pode usar Ezov Yavan, Ezov Kochli, Ezov Midvari, Ezov Romi, e qualquer Ezov que tenha um nome composto. Então a gente vê daqui que tudo que a Torá falou um nome específico e a erva, o alimento, ou o que seja, tem um nome composto, tem um nome que acompanha o nome original, o nome principal, é inválido. Então aqui também, mararita de agama, a Torá falou que tem mitzvah de comer maror. Mararita de agama é o maror do agam, não é o que a Torá falou. A Torá falou para comer o maror, que não tem nome acompanhante. A Torá quer maror, e não o maror do agam. Então a pergunta é, a priori, porque isso daqui é kasher? Amarabai responde Abaye, Koshin ishtanashenu kodem matan Torá. O Torá vekpida lea beyadu shesh loshem levai. Fala o seguinte, olha, quando realmente o nome composto, esse nome que acompanha o nome principal, invalida ele, tudo que ele recebeu esse nome composto antes da entrega da Torá, e veio a Torá e falou, não quero esse. Veio a Torá e quer Ezov. Então, por exemplo, aqui, já tinha um Ezov chamado Ezov Yavan, Ezov Midvari, Ezov Romi e Ezov Kochli. Já tinha um Ezov com esse nome. Veio a Torá e falou, quero Ezov. E não esses outros aí. Aqui eles ficaram inválidos. Veanei, mas aqui, Mararita de Agama, o nome deles não foi mudado antes da entrega da Torá. Esse nome veio depois, ou seja, na entrega da Torá, esse Mararita era chamado de Mararita. Esse era o nome dele. Isso que apareceu o nome de Mararita de Agama é pós-entrega da Torá. Então ele estava incluso no que foi durante a entrega da Torá, ele era chamado só de Mararita. Por isso ele estava incluso no maror que a Torá nos obrigou a comer em Pesach, certo? Por isso ele é kasher. Rav Amar, ani mararita stama shemaio. Rav fala, não, Bichal não. Esse mararita de Agama que a gente vê aqui, o nome dele é Mararita Stam. Esse é o nome normal dele, só Mararita. Vedekar leu Mararita de Agama, meshum de mistakach de Agama. Isso que ele é chamado de Mararita de Agama, isso que eles chamam ele do maror do pântano, não é parte do nome dele. Simplesmente fala, olha, você quer encontrar ele, você encontra ele no pântano. Então tem coisas que é nome, tem coisas que faz parte do nome dele. Isso daqui não faz parte do nome dele. É simplesmente um direcionamento da onde ele se encontra, mas não é parte do nome, por isso ele é kasher. Não é chamado Shem Levai. Amar Rav Hizda, fala Rav Hizda. Eged bechad lo shmei eged. Alguém que pegou uma coisa e amarrou, não é chamado de amarrado, certo? Então, o shak não pode ser amarrado. Se eu pego um pedaço de madeira, um graveto e amarro, faço um nó em volta dele, não fiz nada. Shalosh shmei eged. Se eu peguei 3 pedaços de madeira e amarrei eles, é chamado de eged e está inválido para o shak. Shnaim, 2 coisas que eu amarrei uma na outra, machloket Rabeus Rabanan. Tem discussão entre Rabeus e Rabanan se 2 coisas presas juntas são chamadas de amarrado ou não. É chamado de eged. A eged é da linguagem de agudá, de agudo, de junto ou não. Detnan, onde a gente encontra essa machloket? Está escrito o seguinte na Mishnah. Mitzvat ezov shlosha klachim ubem shlosha givolim. O ezov são essas plantinhas que se usa para mergulhar na água e purificar alguém que se impurificou para o morto. Está escrito na Mishnah que a mitzvah que no ezov tenha 3 klachim, 3 caules dessa planta com 3 givolim, com 3 plantinhas em cima, certo? Você tinha o caule e você tinha as plantinhas que saíam dele, os givolim, cada um, deixa eu ver aqui, cada um desses 3 tem que ter um. Então eu tenho que ter 3 caules e 3 plantinhas que saem em cima, eu mergulho isso na água e jogo no cara, jogo em quem está impuro. Rabi Yossi Omer, mitzvot ezov shlosha givolim. Rabi Yossi fala, olha, realmente, mitzvot ezov são 3 givolim, veshirav shnaim, se sobrar 2, tá kasher, ou seja, se enquanto eu estava usando, caiu um dos 3, sobraram 2, tá kasher, vegardumav kolsheu, e se depois de muito uso sobrou só um pedacinho pequenininho, só um pouco, já que no começo tinham 3, tá kasher. Certo? A gente já vai explicar qual é a discussão entre eles. Então, Kassal Kadati, no começo a gente tem, a priori, a compreensão inicial da discussão entre Rabi Yossi e Rabanan é o seguinte: Mideshirav Shaim, isso que Rabi Yossi falou, Veshirav Shaim, isso que Rabi Yossi falou.
que se ficaram só 2 caules está kasher, trilaton amishnaim. Então, a verdade é que mesmo lechatchila eu posso usar só 2. Vede katani shlosha lemitzvah. Isso que Rabi Yossi falou no começo, mitzvah tezov shloshá givolim, e depois falou que 2 também está kasher. Isso que falou para colocar 3 é só para ser uma mitzvah especial. Mas a verdade é que com 2 é suficiente. O midrabel shloshá mitzvah, lerabanan shloshá leakev. E daqui a gente vê que para Rabi Yossi 3 é mitzvah, e 2 é o obrigatório, e para Rabanan, que discordam de Rabi Yossi, 3 é obrigatório. Ou seja, a gente encontra aqui uma discussão, logo a gente vai mudar a discussão, mas a priori, temos aqui uma discussão que, de acordo com o Rabi Yossi, se eu peguei 2 caules e amarrei eles, já é chamado agudat ezol, já é chamado que eu juntei 2 coisas, já serve para jogar água. Para Rabanan, só é chamado de agudá, que eu peguei ezovim e juntei eles, se eu juntar 3. Então, o que Rav Hizda falou, que se eu juntei uma coisa, não é chamado de junto. Juntei 3, todo mundo concorda que é considerado amarrado. Juntei 2, mahal que Rabi Yossi Rabanan. Para Rabi Yossi, 2 já é kasher, 2 que eu amarrei juntos já é chamado de agudat ezov, 3 é só para ficar uma mitzvah especial, e para Rabanan não, se eu não tenho 3 amarrados, então não tenho nada. Porém, a Gemara, quer dizer, a priori a discussão é essa, só que a pergunta é qual a opinião diz o quê? Veatania, porém, porque a Gemara traz uma braita que diz que a opinião é o contrário. Rabi Yossi Omer Ezov Tchilatosh Naim Veshirav Echad Pasul. Rabi Yossi fala que um Ezov, esse Ezov é o que usavam para jogar água em quem estava impuro. Se ele tem Tchilatosh Naim, se ele tiver 2 no começo, ou seja, se eu não peguei 3 caules, coloquei só 2 e tenha sobrado um, e eu usei e depois sobrou um, passul, está inválido. Vem no kasher atchitchilato shlosha o shirav shnaim. Rabi Yossi fala, olha, só está kasher, o exov só está kasher, se no começo eu tinha 3 e com o tempo sobraram 2. Mas se sobrou só um, está inválido. Então a gente vê que para Rabi Yossi tem que ter 3 obrigatoriamente. Lechatchila, para eu poder usar esse exov, se ele não tiver 3, ele está inválido. Então, por favor, inverte. Rabi Yossi shloshá leakev, Rabanan shloshá lemitzvah. Para Rabi Yossi, 3 meakev. Se eu não tenho 3 plantas, isso está inválido. Ou seja, para ser chamado de eged, de agudat ezov, de ezovim que estão juntos, tem que ter 3. E para Rabanan, 3 é lemitzvah, para ficar melhor ainda. Mas com 2, já está valendo. Com 2 já está kasher. Então, realmente, a machloket de Rav Hizda é a mesma que a gente viu antes, só que ao contrário, para Rabi Yossi, se tem 3 é chamado de agud, se para Rabanan, 2 é suficiente. Veatania, e tem uma braita que também apoia essa opinião. Ezov tchilatosh naim, veshirav echad, kasher. A gente vê na braita claramente uma opinião que diz que se o Ezov tiver 2 caules no começo, tchilató, já está kasher. E se sobrar um, também está kasher. Quem é essa opinião? É a opinião de Rabanan, que 3 é para fazer uma mitzvah especial, para ficar mais bonito, mas com 2 já está kasher. Vem não passou lá de tchilató, veshirav echad. E só está passul se ele tiver um no começo e um no fim. Quer dizer, sobrar um. Pergunta, mas shirav echad passul, amar shirav echad kasher. Como assim se sobrar um está passul? Se sobrar um, a gente falou que está kasher. Essa braita falou que se tinham 2 e sobrou um, está kasher. E só está inválido se tiver no começo e no fim um. Mas no fim um é beseder. Se eu fui usando e sobrou só um dos caules lá ficou velho, estragou, quebrou, caiu, tá kasher. Então, porque foi dito no fim que se só sobrou um tá kasher, ela vira namud. Entendeu? Ela ema atchetet chilato keshirav echad. Quando isso está passul, quando esse exov está inválido, quando ele estiver no começo igual no fim um. Ou seja, a Braita vem dizer que o exov, para cumprir a mitzvah de exov e poder usar ele para jogar e purificar alguém, ele tem que ter 2 no começo, e se com o tempo eu fui usando e sobrou um, tá kasher. Só está inválido se no começo ele tiver como no fim. Ou seja, se no começo ele só tiver um como no fim, aí está inválido, porque tem que ter pelo menos 2. Mas se tem 2, está kasher. Então a gente encontra realmente que, de acordo com o Rabanan, se eu tenho 2, já está kasher. Darash Meimar, falou Meimar, Ani Isuriata de Sura Mesachechim Beu. Fala Meimar, se eu tenho feixes de galhos, não de trigo, eu tenho vários canim, vários gravetos, que eu amarrei eles juntos, em Sura eles costumavam amarrar eles de um jeito especial, está kasher, posso usar isso de schar. Mesmo que a gente falou que algo que foi amarrado junto não pode ser usado, aqui pode, por quê?
Afagav de Agdan, mesmo que eles foram amarrados, Leminiana Bealma ou de Agdan. Eles foram amarrados só para contagem, não foram amarrados para serem necessariamente vendidos ou guardados dessa forma. Eles foram amarrados só para contagem, saber quantos tem aqui. Então, já que o amarrar deles foi somente para contagem e não para estoque, não é chamado de amarrado. Amarabiava, fala Rabiava. Aneitzrifei de urbanei kivan sheotra rashim adanim shelem sherim. Fala, Rabiava. Trifei de Urbanei. O que é Trifei de Urbanei? São tipos cabaninhas, tipo aquelas cabaninhas que apareciam antigamente dos índios. Você tinha vários pedaços de madeira, vários troncos de madeira compridos, formando uma cabana embaixo, e em cima eles intercalavam e iam para o outro lado, ficava um X. Embaixo ficava um círculo fechado. Esse daqui eu posso usar se eu soltei em cima, se eu desamarrei o que prendia cada uma madeira na outra em cima, está kasher, posso usar isso de schach. Pergunta como mas pergunta como eles são presos embaixo também. Então, se eu tenho aqueles negócios que formavam uma cabana, mesmo que eu soltei em cima, eles são presos embaixo para não soltar também. Então, mesmo que ele está solto em cima, ele está preso embaixo. Se ele está preso embaixo, não deveria poder ser usado de schach. Porque permitiram a Marafapa deixar ele. Eu falo, Papa, olha, eu soltei embaixo também. Eu soltei tanto em cima quanto embaixo. Então, já que eu soltei em cima e embaixo, mesmo que eu coloque esse negócio inteiro em cima do meu schach, tá tudo solto. Tá com um formato bonitinho, porque eles estão apoiados um no outro, mas eles estão soltos na prática. Então, já que eles estão soltos na prática, eles podem ser usados de schach. Ravuna Bedrav Yoshua Amar, a fila tema de Loshareleu, Ravuna Bedrav Yoshua fala, mesmo que eu não tenha soltado embaixo, ainda assim é kasher para schach. Por quê? Arei está amarrado, coleguete, nós losh meieged. Fala, Ravuna, em nome de filho de Rav Yoshua, essa cabaninha aqui que eu tenho montado, que eu soltei em cima, mesmo que embaixo está amarrado, se eu tentar levantar e colocar para o lado, vai tudo cair, vai desmoronar e vai soltar. Ou seja, ele está amarrado com algo que eu não consigo movimentar ele dessa forma. Se eu movimentar ele, ele vai cair. Então, já que é dessa forma, não é considerado como se ele estivesse amarrado, por isso ele é kasher para schach. Amar Shmuel, fala Shmuel. ירקות שאמרו חמים אדם מוצא בהם די חובתו בפסח, מביאים את הטומאה ואין חוצצים בפני הטומאה ופוסלים בסוכה משום אבי. Fala Shmuel. ירקות, verduras, que Hazal falaram que servem de schach para Pesach, servem de maror para Pesach, desculpa. As verduras que servem de maror para Pesach, elas são comida. Já que elas são comidas, meviim etatumá, elas podem transferir tumá de um lugar para o outro. Então, se, por exemplo, tinha um falecido que estava encostando nessas verduras, que estava encostando em outra comida, ela transfere a tumá de um lugar para o outro. E se tinha um falecido aqui, uma verdura em cima e um objeto embaixo da verdura, o falecido e o objeto, os dois embaixo da verdura, mas não encostando um no outro, a verdura transmite a impureza, já que ela recebe tumá, ela transmite a impureza. Vem a tumá e eles não bloqueiam a tumá. Então, se tem o corpo do falecido e tem uma cobertura de verduras em cima, a tumá passa para cima, ela não fica presa embaixo disso. O poslim açúcar mishumavir. E se eu colocar isso de schach, isso invalida o meu schach. Mishumavir é como se tivesse ar. Se eu colocar essas verduras de schach na minha açúcar, eu ignoro como se elas não existissem, como se fosse ar. E aí, se eu tenho uma quantidade grande, que a gente vai mais para frente, se eu tiver 3 fahim de verduras, que são, na verdade, são ignoradas como se fossem ar, minha açúcar está inválida. Maitama, qual o motivo? Já que com o tempo elas vão secando e vão sumindo, vão se desfazendo, é como se elas não tivessem aqui. É como se não tivesse nada, por isso elas invalidam o açúcar como se fosse ar, porque com o tempo elas vão secar rapidinho e vão cair, não vai sobrar nada. Então é considerado como se fosse ar, isso invalida a minha açúcar. Bom. Ve'amarabiava maravuna. Falou Rabiava em nome de Ravuna o seguinte: Abotzer lagat en lo yadot. Alguém que colhe uvas para produzir disso vinho, não tem yadot. O que é yadot? A uva em si, a fruta, ela recebe tumá.
o galho pequenininho, a priori, ele não deveria receber tumá, porque ele não é comestível, não serve para nada. Aquele galinho da uva que prende ela no cacho. Porém, se eu pretendo comer a uva, do mesmo jeito que a uva recebe tumá, o galinho, ele vira parte da uva e ele também transfere a tumá. Então, se alguém impuro encostar no galinho, ele impurifica a própria uva. Porém, a botzer lagat, se eu colhi uvas para fazer delas vinho, então eu não quero esse galho vai estragar o gosto do meu vinho. Então, em loyadot, eu ignoro ele não transfere a tumá, ele é anulado. Verav Menashe Bargad Amar Ravuna, akotzer laschach en loyadot. E Rav Menashe Bargad, em nome de Ravuna, falou outra coisa, o mesmo conceito, só que com relação a outro tipo de coisa. Ele falou, akotzer laschach, alguém que colhe trigo para usar ele de schach, en loyadot. Também o trigo em si, ele recebe tumá, certo? O trigo em si, por ser comestível, ele recebe tumá, mas a parte do caule não é chamado de yadot, não recebe tumá. Certo? Então, alguém que colhe trigo para produzir de sushar, a parte de baixo dele não recebe tumá como o trigo em si. Se eu colher trigo para comer, então igual o trigo é comida e recebe tumá, assim também o caule, porque eu preciso, às vezes, para transportar o trigo de um lugar para o outro, eu preciso do caule para poder carregar ele. Então, ele é chamado de yadot, ele é chamado de yad, do lugar onde se segura, igual tem yadit da porta, ou que é a maçaneta, ou a mão, a yadit da caneca para segurar ela para beber. Então, isso daqui é chamado de yadit. Se eu cortei o trigo para shar, já que eu quero fazer dele shar, não quero comer esse trigo, então a parte de baixo não é chamado de yad. Agora, as duas coisas vamos falar no nome de Ravuna, certo? Com relação ao galho da uva e com relação ao caule do trigo. Manda Marcotzer, quem falou que no caule do trigo não tem dindiad, a parte do caule não recebe tumá igual o próprio trigo, quem falou que no caso do trigo que eu colhi para shar, a parte do caule não tem o dindiad, não recebe tumá, então mais ainda, obviamente, no caso do vinho, que o galhozinho da uva estraga o vinho. É pior ainda, certo? Ele estraga o meu vinho, então é óbvio que ele também não vai ter dendiado. Se o caule do trigo, que não tem tanta utilidade, no meu shar, ele perde o nome de yad, porque eu quero usar ele para shar, o galho do trigo, o galho da uva, que invalida, estraga a minha uva, é óbvio que ele não vai ter o nome de yad e não recebe tumá. Manda mar botzer shen lo yadot, aval kotzer esh lo yadot, denichalei delisachbeu, que eche de lo livderan. Porém, a opinião que disse que o galho da uva não recebe tumá, não tem dindiad, porque se estraga meu vinho, ele vai dizer com relação ao trigo, quem corta o trigo para os rar, que a parte do caule sim é chamada de iad. Por quê? Porque eu quero essa parte aqui, senão ela voa. Ela é uma parte mais pesada, que ela mantém as espigas de trigo nos rar. Então, quem falou que o galho da uva não tem dindiad e não recebe tumá, porque eu realmente não quero ele. Então, eu não quero ele no meu vinho, eu quero separar, tirar ele da uva. Então, ele não é chamado de iad. Mas alguém que colhe para fazer schar, a parte do caule, sim é chamado de iad. Eu sim tenho necessidade dela, porque eu não quero que o trigo voe, eu não quero que toda a minha colheita saia voando, eu preciso dessa parte pesada. Então, ela tem utilidade, por isso ela é considerada iad. Nem Rav Menashe Bargada Tanai. Vamos dizer que o que Rav Menashe Bargada falou em nome de Ravuna, alguém que colhe com a intenção de fazer disso shar, se tem iad ou não tem iad, ou seja, se a parte do caule, da espiga do trigo, é anulada, digamos assim, perante o trigo e recebe tumá como trigo ou não, de Machloket Tanaim. Está ensinando a o seguinte: Sohei teanim ou baem teanim. Cachos de teanim, de figos, com os figos. Prachilim ou baem anavim, cachos com uvas. Kashim ou baem shibolim. Shibolim, kashim ou baem shibolim seria trigo com os feixes. Marbedot ou baem tumarim. Ou aquelas, na tamareira, você tem a tâmara que tem um monte de galho junto. Ou seja, quando você tem o galho junto com a fruta.
Sim, em todos esses casos, todas essas situações, kulam, em todos esses casos, im psolet merubala ochalim, se tem mais galho que fruta, pshera, vem lá, psulá. Se tem mais galho que fruta, o galho é o principal, e aí isso é kasher para os chach. Se tem mais fruta do que galho, aí é passul para os chach, certo? A gente vai de acordo com a maioria. Acherim omrim, a segunda opinião diz, atiu kashim merubim aleedot. A segunda, vela ochalim, a segunda opinião diz, não é suficiente ter mais galho do que fruta, precisa ter mais galho do que fruta e o pedacinho que serve para segurar a fruta, certo? Então, se a gente pegar no caso do trigo, por exemplo, ele falou, não adianta que eu tenha mais caule do que trigo para ser permitido usar de schach, eu preciso ter mais caule do que trigo e a parte que serve para segurar os trigos, ou seja, a gente vê daqui a discussão se a parte que serve para segurar os trigos é considerado como trigo em si e recebe trumá como trigo, ou seja, o trigo tem iad, a parte que serve para segurar ele é chamado de iad e tem impureza, ou não. Ou é suficiente que eu tenha mais caule do que o próprio trigo, mas o que serve para segurar o trigo não, ou seja, o trigo não tem iad. Mailava, a priori, qual a discussão? Essa discussão. De Marsa Varesh Lemiadot, Marsa Varei Lemiadot. A discussão entre eles é exatamente essa. Se o trigo ele tem iad ou não tem iad. Se eu tenho que ter mais caule do que só o trigo, ou mais caule do que o trigo e o pedacinho que serve para segurar o trigo. Então, a priori, a gente vê aqui a discussão. Ler Rabiava Vadai Tanai. Para Rabiava, com certeza, é Machloket Tanaim, certo? Realmente tem essa Machloket. Ler Rav Menashe Bargada Milei Matanai. Agora, será que para Rav Menashe Bargada, que falou que alguém que corta trigo para schar, não tem yad, será que o que ele falou é de acordo com uma das opiniões, mas de acordo com outra opinião realmente também tem yad ou não? Amar lechar Menashe, de kule amasabre akoser schar en lo yadot. Fala Menashe, não. Todo mundo concorda que se eu colher trigo para fazer dele schar, não tem yad. Eu só preciso ter mais caule do que os trigos em si, e não o iá do trigo, não o que serve para segurar o trigo, porque eu colhi para fazer schach. Aqui, que teve discussão se tem iado ou não tem iado, ou seja, se só o trigo recebe tumá, eu tenho que ter mais caule do que o trigo, ou se o trigo e o pedacinho que serve para segurar ele recebem tumá, eu tenho que ter mais caule do que essas duas partes juntos. Em qual caso eles discutiram? Que está se tratando de alguém que colheu para comer, alguém que colheu o trigo com a intenção de comer e mudou de ideia e decidiu que ele vai fazer de susrar. A pergunta é se na mudança de ideia, a parte chamada de yad perde o nome de yad, se torna schar e não parte do trigo, ou se a parte chamada de yad continua sendo chamada de yad, e aí eu vou ter que, aí essa parte também recebe tomar igual o trigo em si, porque parte é anulada perante o trigo, eu vou ter que ter mais caule do que o trigo e o yad. Mas se eu cortar milechatchila para schar, todo mundo concorda que o trigo recebe tomar, porque ele é comestível, mas todo o resto não. Pergunta Gumara, e quando você está na Hilamai Tamal de Rabanan, pergunta, peraí, se alguém cortou isso para comer, então o trigo recebe tumá porque ele é comida, comestível, e o que precisa para segurar o trigo também recebe tumá, com certeza. Não tem dúvida, porque alguém diria que ele não tem iad. Se eu cortei isso com a intenção de comer, ele se tornou iad. Essa partezinha que serve para segurar o trigo se tornou iad e recebe tumá junto com o trigo. O fato de eu mudar de ideia e decidir fazer disso não é suficiente. Só mudar de ideia não pode tirar o nome, não é suficiente. E se você quiser dizer que de acordo com o Rabanan, que falaram que esse trigo não tem yad, só o fato dele ter mudado de ideia anulou o yad, fez com que o yad, a parte que segura o trigo, se tornasse parte dos har, o mi batra lei marchava beahi, será que é suficiente um pensamento para anular a impureza do yad? A priori, na hora que eu colhi, com a intenção de fazer disso trigo, de comida, certo? Então, o meu trigo, os pedacinhos de trigo, o que serve para segurar eles era chamado de yad, e se tornou parte do trigo e recebe tumá. Só mudar de ideia, decidir fazer disso schar, não é suficiente para mudar o status dele. Veatnan, areita ensina na Mishnah, kol akelim yordim
lidei tumá bemachshavá, vendo limitumata nela beshinui maase. Tudo que eu decidi que está pronto, na hora que eu pensei na minha cabeça, está pronto, terminei, isso está apto a receber tumá. Para desfazer isso, eu preciso fazer um ato. Então, se eu estava preparando um prato, estava produzindo um prato, decidi que o prato está pronto, recebe tumá. Se eu mudei de ideia, falei, não, quero fazer mais um acabamento no prato, ele continua recebendo tumá até que eu faça uma mudança física. Eu tenho que fazer um shinui maase. Ou seja, conclui a Mishnah, maase motzim idei maase o miad machshavá. Se eu faço um ato, eu mudo o status anterior que foi definido pelo meu pensamento de que está pronto ou porque eu acabei realmente. Machshavá e não motzim alom idei maase velom idei machshavá. Mas só o pensamento, só mudar de ideia, decidir que não, ainda vou continuar esse prato, não terminei a produção, só o pensamento não pode tirar, não tem força de mudar os status produzidos por um ato ou por um pensamento. Então, aqui, se eu colhi com a intenção de comer, a partezinha que segura o trigo é chamado de yad, só mudar de ideia no pensamento não tem como mudar o status atual. Então, como pode ser que só no pensamento mudou de schar? Mudou. E se você quiser dizer que tem diferença, o que aparece na Mishnah que eu posso fazer que o pensamento não é forte o suficiente para mudar, é um objeto. Quando eu estava produzindo um prato, pensei, o prato está terminado, ele recebe tumá. Só pensar de novo não é suficiente. Isso é com objetos que têm uma força maior. Mas a yad não é o objeto em si, a yad não é a comida em si. É algo que me ajuda a comer, mas não é a comida em si. Então, talvez a impureza dele é menor. E do mesmo jeito que eu consigo transformar ele em yad com o pensamento de que eu vou comer esse trigo, então eu preciso do yad para segurar ele. Assim também com o pensamento eu posso voltar atrás. Certo? Vamos só mais um pouquinho, está cumprido hoje, mas terminar o assunto. Ve'atnan, arei está ensinando a Mishnah, kol yadot halim shebesesan bagoren teorot. Yadot kelim, algo que é chamado de yadot halim, desculpa, algo que é chamado de yad para o ochel, o galho das uvas, o feixe, o que serve para segurar o trigo, tudo isso shebesassan bagoren, se eu amassei isso no goren, certo? Eu fiz um ato de estragar isso, então o caule, por exemplo, que serve para segurar a uva, eu consigo segurar a uva por ele. Eu tenho a uva, tenho o caulezinho, eu consigo segurar a uva com o caule. Se eu amassei esse caule a ponto de não dar mais para segurar a uva, eu fiz um ato. Então eu tirei dele o nome de Yad. Verabeosi metame, certo? Aparece lá que Rabeosi ele impurifica. Mas isso deixa quieto, a gente vai ver na continuação. Tem quem explique que Bessassan não é amassar, Bessassan é só desamarrar. Então, se eu amarrei o meu feixe de trigo, deixei amarrado com a intenção de comer, e depois mudei de ideia, falei, quer saber, não vou comer esse trigo, vou usar ele de schar, e soltei a amarra, tem quem diga que esse ato já é suficiente para que perca o nome de Yad, então tá bom. De acordo com essa opinião, igual desamarrar, que não é um ato real, certo? Eu não fiz algo no próprio caule. Igual desamarrar, tira o nome de Yad, assim também o pensamento tira o nome de Yad. Ele manda mais bessassan, mas para quem falou que tem que amassar mesmo, que algo que é chamado de Yad e recebe tumá, ele só perde o nome de Yad se eu amassar, se eu fizer um ato real nele, como o fato de eu ter colhido os trigos para comer, e consequentemente tem o nome de Yad, mudei de ideia, decidi fazer de suskar, como o meu pensamento vai mudar o status do Yad, a priori eu preciso fazer um ato físico. Responde a Gemara, aqui está se tratando que eu amassei mesmo, eu realmente fui lá e amassei. Fiz um ato para mudar. Certo? A Gemara ainda vai perguntar de acordo com a segunda opinião, mas vamos tentar fechar aqui e a gente continua em breve, Bezat Hashem. Ou seja, de acordo com o Ramenashi, de acordo com o Ramenashi Bargada, ele fala o seguinte, olha, se eu colhi trigo com a intenção de fazer dele schar, o trigo em si não serve de schar, ele recebe tumá, é comida, mas não tem yad. O que serve para segurar o trigo não tem yad, porque ele é feito para schar e não para comer. Mas se eu colhi com a intenção de comer e mudei de ideia, quis transformar ele em schar, aqui tem machloket. Tem quem diga que só mudar de ideia tira o nome de Yad, e tem quem diga que não,
para perder o nome de Yad, eu tenho que amassar isso na prática, certo? Essas são as opiniões que foram trazidas aqui. Logo a gente vai ver a segunda opinião, a opinião de Acherim, que não, que mesmo que eu amassei, continua com o nome, certo? Mas isso a gente vê na continuação, que já nos prolongamos. Shkoyach.